Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Débora. Hoje eu venho trazer 2 dicas sobre, digamos, inteligência emocional, para quando a gente tem que lidar com pessoas que são um pouco desagradáveis a nós, tá? Dentro desse processo de cocriação, a gente aprende que a vibração é o que cria a realidade, né? Então a gente fica naquela questão: "Nossa, eu tenho que manter o meu sentimento elevado o máximo que eu puder". Só que muitas vezes, dependendo de como é a nossa vida aqui na Matrix, a nossa vida material, de como ela está, de como a gente vinha vibrando e ainda está vibrando, né, a gente pode ter algumas pessoas, a gente pode até achar que são inimigas, né, ou apenas são desafetos, pessoas que nós temos mágoas. Algumas a gente não precisa conviver, outras a convivência é inevitável. Então, como é que a gente vai lidar com pessoas assim? Esse sempre foi um ponto delicado para mim também, porque eu, como uma pessoa ariana, já viu, né? Áries gosta geralmente, é claro que não é uma regra, assim, uma obrigação, mas é uma regrinha geral, assim, né? É um estereótipo do ariano, né? De que a gente é meio cabeça quente, então gostamos de todo mundo, mas quando a gente não gosta de alguém, tem um problema com alguém, acabou. É fogo nas ventas, né. Então, assim, eu não sou uma pessoa tão raivosa assim, eu sou uma pessoa geralmente bem de boa, mas tem sempre alguém, assim, que às vezes a gente tem um desafeto, né, isso acontece na nossa vida. E às vezes para lidar com aquela pessoa, né, às vezes lembra do fato e fica lembrando na mente, fica lembrando da mente. Então hoje eu trago 2 dicas aqui, e que eu foi um processo que eu vim sentindo, na verdade, né. Uma das dicas, ela vai parecer até meio idiota, meio boba pra caramba, mas é algo que eu acredito que você vai conseguir fazer conforme você elevar já vir num processo de elevando a sua vibração. Então, assim, gente, estar em vibração mais baixa é algo que a gente tem que entender que ela é um processo, super normal, né. É normal a gente não estar bem sempre. Claro que a gente sempre tem que dar a volta por cima, mas é como a nossa vida, ela é como uma senoide, né, ou seja, a gente está em cima, depois está embaixo, e assim é o ritmo, lei do ritmo, né. Estamos de um lado, depois estamos do outro, então isso é super normal, né. Só que a gente tem que fazer o máximo o quê? Manter a alta vibração, para que a gente sinta menos quando a gente estiver em baixa, né, quando fatos da nossa vida estiverem, eh, de uma determinada maneira e a gente não, hã, como é que eu vou dizer, gente? Não tá legal aquele momento da nossa vida, às vezes acontece um problema, alguma coisa, e você tem que estar: "Ah, ok", né, entendo porque isso aconteceu ou não entendo, mas vai passar, né, e você se prepara emocionalmente também para isso. Então assim, eu notei que conforme eu estou praticando um pouco mais, não é que eu não me chateio com as pessoas, mas você releva mais. Então a dica seria o quê? Você deixar a pessoa, se é uma pessoa que você convive, ou que você tem que ouvir algumas abobrinhas dessa pessoa de vez em quando, abobrinhas que eu digo porque a gente vai pensando de jeito diferente, e às vezes é uma pessoa que pode provocar você. Eu tô falando assim, não tem como eu prever exatamente o que você está vivendo, então você adapta aí, como eu sempre falo nas minhas leituras, né, adapte o que eu estou falando. Então você adapta para você. Eu vou dar aqui um exemplo, tá, tem uma pessoa na minha vida que ela é um desafio muito grande, né, eu sei que ela tá na minha vida, e cada vez mais eu tô entendendo isso, para o meu próprio crescimento, tá, gente? E não é papo não, é real. Eu percebo que ela continua me chateando, ok, mas eu vejo que a forma como eu estou lidando com essas questões que me chateiam já está mudando. Então, assim, houve um fato em que eu me encontrei com essa pessoa ela me chateou bastante. Falou bastante coisa, e eu tenho uma tendência a não discutir com ninguém, mas depois eu fico remoendo aquilo que a pessoa falou, entende? Eu não dou na lata da pessoa, né, pra evitar ali uma confusão, mas depois eu fico: "Tá vendo, eu devia ter falado aquilo", e não tem coisa pior do que isso. Então eu queria já há muito tempo me livrar disso. Então eu percebi que conforme eu fui aumentando a minha consciência, eu fui também sentindo diferente em momentos de conflito. Então aconteceu essa situação chata, e aí depois eu fui pra casa, e eu cheguei bem irritada, mas depois,
né, eu fiquei refletindo sobre aquilo. Eu fiquei refletindo, eu fiquei pensando: "Não, mas espera aí, eu não posso me deixar, levar emocionalmente pelas situações desagradáveis, eu tenho que, moldar a minha realidade, senão eu não estou vivendo aquilo que eu estou falando". Então, só o fato, por isso que eu falo que é uma coisa muito sutil, que parece boba, mas só o fato de você trazer essa lucidez para sua vida, é como se você tivesse, imagina que você está vendo um filme, uma série de TV, ali, por exemplo, eu gosto muito de Two and a Half Men, 2 Homens e Meio, talvez você conheça. Imagina que está ali tendo uma cena e de repente um dos atores fala: "Mas espera aí, eu tô aqui no estúdio gravando. Ah, vai acontecer tal coisa, eu não vou reagir assim". Ia ser até engraçado a gente ver e falar: "Pô, espera aí, o que que aconteceu, né?". É pra gente fazer exatamente assim. Acontece uma coisa, pode até acontecer, a gente pode até se chatear, mas de tanto você praticar esse seu acordar, comentar com você mesmo, falar, pode ser mentalmente ou pode ser em voz alta. Eu gosto, às vezes, de falar em voz alta em casa. Então eu fico assim, conversando igualzinho eu tô falando aqui com vocês, pareço doida, mas não tô nem aí. E eu vou e falo: "Nossa, por que que eu tô pensando assim e tal?". E eu, sabe? Então, assim, eu comecei a pensar, eu sei que essa pessoa não tá vivendo o que eu tô vivendo, ela não tá no nível de consciência que eu estou vivendo e tudo bem, a realidade dela, ela quer viver daquela maneira, mas eu não posso estar caindo nessa vibração dela toda vez que acontecer tal situação, eu preciso manter. Então eu já sei que vai acontecer de novo, ó, esse foi o assunto, a conversa que eu tive comigo. Eu sei que vai acontecer de novo, então eu tenho que me manter, quando acontecer, pensar assim: "Ah, isso é besteira, isso é o que essa pessoa pensa", sabe, eu fiquei argumentando comigo, conversando, quase que como que me convencendo, a ter uma atitude diferente, a ver que realmente ia acontecer de novo, e aconteceu. Não foi, claro, com aquela mesma intensidade, a chateação, mas aí, é aquilo, quando a gente pega ranço de alguém, qualquer coisa, qualquer vírgula já chateia a gente. E aconteceu de que eu tive que entrar em contato de novo com essa pessoa, e aí ela falou umas coisas ali, parece que tipo assim, pra querer parecer que tá melhor que você em alguma situação, ou a opinião dessa pessoa é melhor que a sua. Aí eu já pensei assim: "Ah, deixa pensar". Aí eu falei: "Pois é, né, é mesmo". Deixei, assim, aquela pessoa acreditar no que ela queria. Porque tem coisas que não adianta você falar, a pessoa não vai, você vai ficar ali debatendo com a pessoa, não vai. E aí eu fiz, gente, e eu não senti mais aquele ranço. É como se fosse um descolamento, entende. Não é nenhum desprezo pela pessoa, tipo: "Ah, eu desprezo, pra mim ela morreu", também não é assim, porque isso também é uma mágoa e também tudo quem despreza e odeia e vai gerando um sentimento negativo, a gente também tá atraindo, porque tá focando numa coisa ruim, né, gente. Então, assim, a imparcialidade é o melhor. E eu achava que essa imparcialidade era uma coisa quase que impossível de atingir, de eu conseguir. Mas eu vi que o segredo é esse, você vai, continua nesse processo de elevar a consciência, de pensar que as coisas vão dar certo, sabe essa coisa de pensar sempre no melhor, né, e se por acaso você se chatear como eu me chateei, não precisa se desesperar, aproveita aquela oportunidade depois que a tua poeira baixar, que você estiver mais tranquilo, mais tranquila, você conversa com você mesmo. E aí você traz aquilo para sua realidade, veja como se você fosse um você vendo você de fora, sabe. Não tem aquela coisa que dizem que quando a gente dorme a nossa alma sai do corpo, que a gente se vê na cama? Algumas pessoas conhecem isso. Mas enfim, é como se fosse isso, você se vendo de fora, ali. Quando você traz uma certa frieza, uma certa sobriedade ali, um ar de análise para aquilo e você: "Calma aí, agora que eu estou mais tranquila, vai acontecer de novo". Ou você quer ficar o quê? Fazendo vídeo na internet e não vai fazer? Você não entendeu? Você vai ali se motivando e eu fiz isso e deu certo, tá. Então esse é o primeiro método, continuar estudando, conversar com você mesmo, após a chateação, após você ver a pessoa e isso pode ajudar muito. Eu acredito que agora eu estou quase que imune a essa eu digo quase que eu preciso testar novamente, mas assim, gente, dessa vez realmente eu não me chateei, eu tô me sentindo super em paz e bem, ou seja, eh, eu não vou mais me chatear, me deixar ser atingido por essa pessoa. Então a gente sempre ouve esse conselho: "Não, não se deixa atingir, a gente é que permite", mas no fundo a gente nunca sabe muito bem como fazer isso, eu acho que esse é um método bacana. Segundo método, eu aprendi muito recentemente com um conteúdo que eu vi na internet, aqui no próprio YouTube, do método Sedona.
tá? Se eu não me engano, acho que esse é o nome, método Sedona, que é um método que vem da psicologia de controle emocional. Tem várias maneiras de você utilizar isso, e eu vou trazer uma daqui, uma que eu já usei e testei, e que ficou assim, eu achei que eu me daria melhor com essa técnica. É uma técnica que ela é focada em ajudar quando você está com raiva de alguém, quando você tem problemas de perdoar alguém, então já tem tudo a ver com essas temáticas. Só que dessa vez eu resolvi testar com uma outra pessoa. Olha, Débora, quantos desafetos, mas a gente às vezes tem na vida pessoas que a gente tá num processo aí de limpeza, né, de emoções, nossa, são realidades que eu criei, né, não são culpa das pessoas. Mas assim, como é que funciona isso? Dentre todas as formas que eu poderia lidar com a raiva ou com a decepção, a chateação que eu sinto pelas outras pessoas, eu escolhi essa que eu acho que você vai gostar também. Eu vou já também citar para vocês aqui uma das maneiras que o método Sedona traz que você pode usar e que eu não testei, tá? Mas eu achei que talvez eu não estava com toda a raiva suficiente, ou sentimento tão ruim o suficiente para testar. Eu acho que se eu tivesse testado naquele primeiro caso que eu falei para vocês, que eu usei a consciência, talvez eu poderia ver como funciona. Então vou dizer aqui para vocês. Bem, vai acabar sendo 3 dicas, né, aqui hoje. Então assim, quando você estiver sentindo inveja, raiva, qualquer sentimento que você vê que é negativo e que sempre tem a ver com outra pessoa, tá? O que você vai fazer? Você vai deixar com que esse sentimento venha e ele cresça em você. Aí você vai falar: "Ai, Débora, como assim?". Então, o método Sedona diz que todo o sofrimento que a gente sente, ele é devido a uma resistência que nós criamos, que nós seres humanos temos já um mecanismo nosso, automático, vamos dizer assim, né, de lidar com situações ruins. Ou seja, o normal do ser humano seria passar por uma situação ruim, lidar com aquilo e ficar bem. A gente já teria esse esquema, mas a gente vai perdendo isso com o tempo e a sociedade também vai se construindo de um jeito que a gente acha que a gente se torna pessoas muito reativas, imediatistas e tal. Então a gente perde um pouco dessa habilidade emocional. E o método Sedona ele tenta resgatar isso. Então uma dessas maneiras seria assim, por exemplo, quando você vou dar aqui um exemplo, talvez com inveja, eu acho que inveja todo mundo na vida já sentiu alguma coisinha, uma invejinha, né, alguma coisa assim. Então, o que que seria o ideal? Você tá ali aquela pessoa, você viu na internet, você viu pessoalmente, não importa, aí você sentiu aquela inveja. O que que geralmente a gente faz? Quando a gente começa a sentir aquele sentimento da inveja, a gente geralmente sente, aí vem aquele sentimento ruim, a gente sente uma coisa ruim, né, que é a própria inveja em si, e depois a gente meio que não quer ver aquilo, porque é feio, né, a gente vai se julgar, então a gente meio que, esconde aquilo. É assim que a gente faz, pode não perceber, mas a gente rejeita. Então, o que que seria, o ideal? Seria você sentir a inveja e deixar, sem você ficar se julgando: "Nossa, sou péssima, nossa, eu não valho nada porque eu tô sentindo inveja", né. Não, deixa vir, né, o sentimento, aí vai ter aquele sentimento ruim, né, você sente aquilo e você deixa aquilo ficar, o quanto durar aquilo. Se você puder intensificar ainda mais é até melhor. Por quê? Porque o método diz que aquilo vem e se você se der boas-vindas a esse sentimento, que seria não resistir a ele e deixar com que ele venha, que ele mesmo perde a força, se esvai e você não sente. Como eu estou dizendo para vocês, eu não testei. Num primeiro momento eu pensei: "Nossa, que coisa louca", mas depois eu pensei um pouco e acho que pode funcionar sim. Mas aí, eu resolvi testar um outro método que esse é o que eu estou indicando aqui para você começar por ele, porque eu acho que vai ser mais legal. Esse e também é até mais fácil, eu acho, não sei, de fazer, porque assim, ó, por exemplo, eu vou dar exemplo agora com uma pessoa que você sente um certo asco, né, ou até mesmo uma raivinha, tem uma mágoa dessa pessoa. Imagina aquela pessoa que você não gosta, que você tem esses sentimentos que eu falei, aí você vê a pessoa, só de você ver já não vai: "Ai, aquela pessoa desagradável", você não tem isso. E você vai fechar os seus olhos. Eu dei esse exemplo para você ver e sentir, só para você lembrar e ver qual é a pessoa que você vai pensar. Pega uma pessoa aí, desse jeito que você não gosta, fecha os seus olhos e você pensa nessa pessoa, tá. Quando você pensar nela, você dá vazão vamos dizer assim, a todo o ódio, toda a raiva que você sente dessa pessoa.
Aí você vai ficar lá, você é isso, você é aquilo. Você pode até xingar a pessoa quando eu vi no método nesse método Sedona, ela não falou de xingar o outro, falou de você sentir a emoção. Mas eu acho que, faz parte, é uma coisa meio catártica, às vezes você xingar, você dar vazão, também é uma forma de dar vazão ao sentimento. Então você pode ali xingar: "Nossa, que você não presta", sei lá, pensa tudo de ruim daquela pessoa. Pensou? Agora você inverte. Aí você pensa tudo de bom para aquela pessoa. No método fala para você dar amor àquela pessoa da maneira que você melhor conseguir. Então, talvez você possa pensar assim: "Débora, é impossível fazer isso". Mas, sabe, eu também achava que era eu conseguir. Então, vai ser assim, você pensa atacando a pessoa, sentindo toda aquela frustração, aquela raiva, aquele incômodo daquela pessoa ser daquele jeito. Aí passou um pouquinho, você já pensa automaticamente. Você pode imaginar cumprimentando: "E aí, tudo bem? Poxa, desculpa. Você me perdoa?". Você pode até imaginar que a pessoa está te pedindo perdão também, ou que essa pessoa falou primeiro, sei lá, se o seu ego se sentir melhor, entendeu? "Ah, pô, me perdoa", tá, e fica aquele clima legal. "Pô, então beleza, vamos ficar bem. Ah, sério, eu fui idiota, eu fui bobo, mas agora", sabe? Alguma coisa que gere pelo menos um sentimento bom entre você e essa pessoa. Gerou um sentimento bom? Agora você pensa de novo tudo de ruim da pessoa e você intercala. Aí você fica intercalando entre raiva, amor, até que esses intervalos sejam menores. Então você vai pensar: "Nossa, eu não gosto dessa pessoa, nossa, que insuportável. Ai, nossa, você é tão legal". Parece papo de louco, gente, mas faça isso na cabeça. É engraçado porque chega uma hora, você vai perceber que a sua cabeça ela fica meio confusa. Ela não sabe se ela deve gostar da pessoa ou se ela não gosta. Aí parece que vai ficando sem graça. Quando chega uma hora que você fala assim: "Pensa com raiva", aí você meio que não pensa, não consegue pensar. Pensa que ama, aí você fica também é como se você ficasse neutro, pelo menos, gente, a minha rinite de sempre, né, pelo menos comigo foi assim, tá. Eu tive essa experiência, não sei se com você vai ser a mesma coisa, inclusive gostaria de ouvir a sua opinião também sobre isso. Eh, mas eu achei muito bom. Aí inclusive eu fiz isso na mente, aí depois eu encontrei a pessoa, essa pessoa que eu pensei, eu encontrei. E num primeiro momento deu um mas foi muito breve aquele sentimento de: "Ah, essa pessoa", sabe. E logo depois eu vi que eu estranhamente me deu uma vontade de ser vista por essa pessoa. Assim, positivamente falando, né, de falar oi, ou que essa pessoa de repente me visse e falasse oi, sabe, eu também falasse oi, então essa pessoa falou oi pra mim, claro, porque é uma pessoa, assim, que a gente não tem um desentendimento, mas é aquela pessoa que você fica: "Ah", sabe. Então, tô sendo bem sincera com vocês pra poder, mostrar como as coisas funcionam. Então, assim, eu percebi, foi na hora, eu percebi: "Nossa, engraçado, né, por que eu agi assim?". Na hora eu não entendi por que que eu agi assim, que eu estava, assim, parece que disponível para um "oi", para que essa pessoa me desse um "oi". É como se eu quisesse, porque eu acho que eu treinei a mente nessa de vai, raiva, amor, a não sentir tanto. É uma coisa que dissolveu realmente. Eu acredito, sendo também sincera com vocês, que não foi um processo que resolveu 100% da coisa, mas gente, eu acredito que talvez uns 60%, 70% tenha resolvido. Então assim, eu já não sinto mais aquele asco que eu sentia. É só um pequeno incômodo. Então, cabe a mim o quê? Fazer mais vezes, porque provavelmente eu vou ter um resultado satisfatório. E por que que isso é importante, gente? Porque o que a gente mais sente falta, pelo menos eu sinto, são técnicas e, às vezes é engraçado ter que precisar técnica para pedir perdão, né, quando naturalmente você pode muitas pessoas ensinam, né, visualize, pense na pessoa, deseje tudo de bom, mas às vezes é tão difícil pra gente desejar algo de bom para alguém que a gente não gosta. E com o estado emocional que nós estamos, eu chego a dizer que é quase impossível realmente, né. Então eu acho que essa situação de raiva, amor, ela gera meio que um truque na mente, porque você sente uma certa satisfação no momento de falar mal da pessoa, de desejar mal, e quando tem o amor dá uma quebra e é inevitável você a sua mente, como você deu essa regra de pensa amor, né, ou pensa algo bom, do máximo que você puder, né. Claro que você não vai ficar narrando, assim, pra você como eu tô narrando, né, mas você já vai saber como você tem que fazer. Mas como você vai estar ali sentada, preparada pra fazer, a sua mente sabe que ela tem que pensar algo bom, então a sua mente começa a buscar coisas, e é inevitável. Essa foi a cena que eu imaginei. Eu apertando a mão e falando: "E aí, tudo bem? Ah, beleza, tal. Pô, essa pessoa uma vez já falou bem
da minha risada, falou que a minha risada era muito bacana e tal, né, quando eu gargalho, assim, e tal. E aí eu imaginei essa pessoa falando isso, mas eu não programei isso, foi uma coisa que a minha mente me levou a isso. "Nossa, eu estava com saudade do seu sorriso, tal, da sua risada", sabe. Então, foi algo até legal, foi muito estranho no primeiro momento, mas com intercalando ficou bom. Então eu acho que isso vai levar o quê? No final das contas, com que aquelas pessoas que nós temos problemas, a gente possa resolver esse sentimento e a gente ficar com eh, menos problemas de variação emocional, já que a variação emocional e a vibração, o sentimento, é tão importante para cocriar as coisas. Então, a gente elimina aquele sentimento ruim da gente e com certeza melhorando em nós, melhorando no interno, melhorando no espiritual, no mental, a gente resolve na vida prática. Provavelmente essa pessoa também, ela vai começar a sentir, mais afinidade comigo, ela vai se sentir melhor, num estado emocional melhor quando estiver perto de mim. Então mesmo que eu estiver, sentindo por ela, daqui a pouco vai ser ou vou estar neutra, ou vou estar sentindo bem dessa pessoa, sabendo que ela tem defeitos e a mesmo caso da primeira pessoa, ela vai estar vivendo a vida de um jeito que eu não compactuo, que eu não vivo, mas também não me interfere em nada ela viver daquele jeito, né, da rotina dela ou dos sonhos dela, não vai interferir. Então, ela também vai mudar minha vida? Ela vai falar: "Débora, você não pode viver da lei da atração, você não pode fazer seus vídeos", ela vai fazer isso pra mim? Não vai. Então, ela me deixa ser feliz do meu jeito, viver a minha vida, e eu deixo ela feliz sendo do jeito dela, né. Então, me dá paz saber disso, e eu falei: "Eu não vou nem perder tempo, já testei, já foi bom, já resolveu, eu vou ensinar". Aí, gente, eu apertei um botão aqui e acabou pausando o vídeo. Mas eu falei: "Já testei, já deu certo, vou ensinar para o pessoal do canal para que eles também tenham resultados". E, gente, por favor, depois venham aqui nos comentários me dizer se realmente deu certo, se realmente foi bom. Faz com alguém que realmente você tem um problema, aquela pessoa, assim, intragável. Faz isso uma horinha, faz ali, não é por uma hora, mas num determinado momento do seu dia, se permita fazer. Lembra de mim, pensa que eu tô contigo lá segurando a mão, vamos lá, vamos fazer? Vamos pensar? Então tá bom, aí você faz, depois você vem e me conta. Talvez você não note, assim, logo de cara, tipo assim: "Ah, melhorou? Será que eu", porque se você pensar na pessoa, você ainda vai sentir aquela coisinha, mas passa algumas horas, algum tempo, você vê que não tem mais aquela importância que tinha, entende? Ainda mais se você encontrar a pessoa, mas é igual, me deixa aqui nos comentários e se você gostou também desse vídeo, não esquece de me deixar um like aqui, porque me ajuda muito. Se você puder recomendar esse vídeo para uma outra pessoa que uma amiga tua, um amigo, alguém que você conversa sobre esses assuntos, ou sei lá, alguma pessoa que você gostaria de recomendar ao meu canal, eu vou ficar muito feliz com isso, porque você também vai estar me ajudando, tá bom? E eu te vejo num próximo vídeo, numa próxima dica. Tá legal? Um grande beijo e tchau, tchau.